trava mais. Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, como sempre, quem não for inscrito no canal, por favor se inscreva e não se esqueçam logo no começo do vídeo deixar aquele like. E muito obrigado que o YouTube me mandou a mensagem, os compartilhamentos realmente aumentaram muito. Meu muito obrigado a todos aí. Então hoje nós vamos falar novamente do Siruco, né, conforme eu havia prometido, com a peça H6, né? Então nós vimos H2, agora vamos ver H6. Então veja, nós temos somente 3 caminhos com H6. É um dos poucos caminhos que não tem os 4. Por quê? Eu vou explicar isso. Então o primeiro caminho para chegar a F8 é com a peça em G7. É só uma peça só, né? Depois nós temos o segundo caminho, que é esse daqui, olha. Que são 3 peças, via G5. Veja, lá nós fomos via tomando G7, H6, F8, e aqui nós vamos tomar G5, ou seja, você não tem aquele elo chave, tá certo? E depois você tem o terceiro caminho, que seria esse daqui, olha, né? Também via G5, né? Então veja, o H6 ele tem algumas particularidades que eu vou mostrar para vocês, né? Então o H6, o índice de combinação, ele é menor, né? O mais comum é esse caminho aqui, olha, H6 via F8, né? Então vamos mostrar. Eu não achei até uma combinação que definisse bem, né, que seria essa daqui, C3, E3, E1, G5 e H6. Aí as pretas em A5, B8, D6, D8 e H8. Né? Então veja, é uma combinação geralmente simples, esse caminho, né? Que basicamente só tem esse lance, para tomar e tomar em F8, né? Então a gente pôs mais para efeito de ilustração esse daqui, olha. Vai e tá lá feito o primeiro caminho na prática, perfeito? Aí faz o primeiro caminho na prática, né? Porém, pessoal, esse daqui talvez seja um dos caminhos mais complexos de tudo que nós vimos. Essa tomada de H6 para F8 é a mais complexa. Mas como, mestre Conrado, o senhor está doido, né? Como que pode ser a mais complexa por um? Hoje nós vamos aproveitar e dar um salto e vamos ver outro tipo de seta, que eu vou adiantar só para vocês. Vindo as duas setas, eu vou voltar nas setas totais, né? E inclusive setas amputadas, perfeito? Então veja esse caminho aqui, olha. Eu vou pôr essa posição, olha. B2, B4, B6. A5 e A7. F2, G1, G3 e H6. E as pretas estão em B8, D8, F8, H8, G7, F6, E5, D4, F4 e H2, né? Então veja, você tem uma posição dessa daqui. Você só tem um elo. Qual que é o elo? É o elo G7. É o elo G7. Você tomou, está feito o caminho. Mas o que que você precisa? Então, no caso, como é um elo só, o elo você já tem. O que você precisa é tirar F8. Então veja bem, nesse caso, eu não vou trabalhar, né, o elo G7 porque ele já está criado. Eu vou trabalhar como que eu tiro essa peça de lá.
Para que eu tire essa peça de lá, o que precisa? Precisa ter uma peça minha aqui, ó. Eu preciso ter uma peça branca aí. E dessas peças aqui minha, qual que chega em E7? H6 não chega, ó, na tomada. G3 não chega, ó. F2 não chega. G1, ó, chega. G1 chega lá em E7. B2, ó, não chega. B4 não chega. A5, ó, não chega. B6 não chega. E A7 chega, ó. Muito bem. Nós temos duas peças, a peça A7 e a peça G1, que chegam em E7. Veja, você tem 9 peças. O que você vai trabalhar é apenas com 2 peças, mais nada. Você não vai ter que trabalhar com as 9 peças. Então vejam, G1, você tem como montar o elo F2? Tem, veja. De novo, vou falar para vocês. Ah, mestre, mas aqui tomava 2 peças. Isso daqui está se passando na sua mente, não no tabuleiro. Então a sua mente, você é livre para pensar o que você quiser. Você não precisa respeitar a regra, nada na sua mente. Porque se deu com lances absurdos, ele vai dar com lances normais. Né? Então veja que interessante. A peça em E7, tomando por A5, o que você tem que fazer é tomar peça em casa ímpar para você tomar na casa par. Né? Então qual que é a ideia aqui da combinação? Veja, é claro que se você der lá, toma, e você tomar as 4, na sua mente pode acontecer isso. Então veja, se deu esse lance de maneira absurda, ele tomando para cá, a chance dele dar em condições normais é muito grande. Agora vamos supor, se você tivesse assim, né? Você não conseguiria, né? Então vamos ver o seguinte. Nós temos que tirar essa peça aqui, para essa poder tomar para cá, senão ela chega lá, ó, e vai tomar para cá, e não para onde você quer. Então veja, você tem que tirar essas 2 peças e chegar com uma peça em E7. Aí você começa a ver os caminhos, você descarta G1, por quê? Porque G1 você não vê possibilidade de fazer de maneira coerente o elo F2. Ou seja, só lhe restou a peça A7. E como que você vai fazer? O primeiro passo vai ser tirar a peça F8. Que jeito? Ah, B8. Que jeito? Aqui, olha. Ele não pode tomar para cá. Ele tem que tomar, olha. Veja, agora tem uma peça a mais, você já sabe que você tem que tirar essa. Só que se você tirar essa aqui agora, você toma para trás, ó, e quebra o elo, né? Quebra aquele elo bacana. Inclusive, se der aqui, por exemplo, veja como que jogo de damas é cruel. Ao invés de tomar com essa para tomar só uma, a pessoa toma lá, ó. Aí toma-se 4 e essa toma 2, ó. Veja como que complicou. Então vamos voltar. Então veja, deu, tomou. Quando você vê que você tem que tirar essa peça aqui
você já, como que eu vou dizer, você já tem aquela intuição do caminho, que o caminho vai ser por aqui, ó, e não por lá. Por quê? Por causa dos elos, veja, ó a criação dos elos como que tá fácil, olha, veja, olha. Por quê? Eu crio esse elo B2 e crio o elo D2 rapidamente. Como que eu crio? Aqui, ó. Veja, tomou, joguei, tomou, dá lá. Veja os elos como que foram criados, olha. E aí dá aqui, ó. Aí você toma e você tirou a peça que estava te impedindo coroar, ó. Ele toma e você toma em dama e fim triste de amor. Perfeito? Então veja que interessante, eu vou antecipar isso, porque essa aula realmente vai ser uma das mais complexas e é bom antecipar para vocês já ir tendo a ideia. Eu não fiz as duas setas aqui, olha. Veja, nós não temos as duas setas. E para virar, né? Para virar a seta é só fazer isso daqui, ó. Que elas mudam de coluna. Essa seta chega em D8 e H8. E essa seta, ela chega em B8 e F8. Então, quando você quer chegar na casa E7, a seta já é essa, ó. Veja. Aqui, olha, você chega em A7, olha. A3 chega em A7, em E7. A1 você não consegue, olha, na tomada chegar em... Então veja, aqui é a seta. E qual que é a outra seta? Veja bem. E3, né? G5 e G1. Veja, essas 6 peças, elas chegam em E7, na tomada. Então, se você precisa chegar a E7 para tirar, o que você vai trabalhar é novamente com a seta. Então, para cada posição, para cada peça, cada casa que você almeja chegar, você tem a seta. Você precisa decorar isso? Não, meu Deus do céu. Basta olhar no tabuleiro e você vai ver a tomada, né? E você vai ver a tomada e mentalmente você já olha as duas setas. Veja, o que é que ocorre aqui? Vocês devem terem observado, né? Nessa casa a seta ficou torta. E na seta para a dama elas ficam em harmonia, né? O que muita gente achou complexo e algo simples, veja bem, algo extremamente simples, é quando eu dei as leis do Siroco. Basta você pegar qualquer partida, sempre que você fizer um movimento de peça, ela vai sair de uma casa ímpar e vai para uma casa par. Isso desde o início do jogo de damas. Qualquer movimento que você faz, ou ele sai de uma casa ímpar e vai para uma par, ou vai de uma par, sai de uma par e vai para uma ímpar, né? Isso é uma lei que não muda. E na tomada já é o contrário. Ele sai de uma ímpar e vai para ímpar. Ele sai de uma par e vai para par. E peça ímpar toma a peça par. Falando assim, a pessoa pensa que é complexo, mas é extremamente simples. Se você pôr no tabuleiro, por exemplo, vou voltar a mesma jogada aqui que eu fiz. Veja, essa peça aqui, ela é uma peça ímpar, G1. Ela toma, ó, as 9 peças, ó. Quais as 9 peças que ela tomou? Veja, se é G1, se é peça ímpar, ela tomou tudo peça par. Ela tomou F2, F4, F6, D2, D4, D6, B2, B4, B6. Então veja, por que que é importante isso? Você vai fazer uma combinação. Se você quer que uma peça ímpar toma,
você tem que ter peça em casa par. É onde nós vamos lá na frente voltar nisso daí. Porque a peça par vai mudar e vai para uma casa ímpar. E a peça par vai tomar a peça ímpar e ela vai para onde você quer. Isso é uma fase do siruco bem mais adiantado, onde você lhe possibilita você começar a ver a combinação com 8, 10 lances de antecedência, né? Com bastante antecedência. Esse siruco que eu estou passando para vocês é para ver a combinação na hora. E conforme vocês forem entendendo, a gente vai aumentando o ritmo. Então essa seta torta, vou fazê-la novamente. Vocês vão ter inúmeras setas torta dessa, dependendo da casa, tá? Então sempre que vocês forem trabalhar, que vocês querem chegar a determinada casa, façam as setas, né? Vocês façam as setas. Por exemplo, aqui vocês podem ver que ela saiu uma seta de frente para outra, né? Diferente das setas. Veja, diferente dessas setas, olha, que elas estão em harmonia, tá vendo? Então vocês não precisam decorar, vocês têm que aprender isso daí. Perfeito? Então agora, pessoal, nós vamos no segundo caminho. O segundo caminho, como nós vimos, é esse daqui. Deixa eu pôr aqui. Esse também, como não é um caminho fácil, eu não perdi muito tempo, porque meu tempo também, pessoal, é bastante reduzido. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer, improvisar, ok? Então, veja, essa posição, até outro dia, em partida, né, ficou numa condição assim, né? Ficou nessa condição que eu mostrei para vocês, quem acompanha a partida ao vivo sabe, e a pessoa não podia vir defender por causa da ameaça de uma dama, e ele teve que sacrificar aqui. Então o segundo caminho seria exatamente esse daqui, olha, você dá, ele toma em dama, e você vem. Ele toma e você toma 3. Esse é o mais banalizado dos caminhos, perfeito? É um caminho bem banalizado esse daí. Então vamos para o terceiro caminho. Qual que é o terceiro caminho? É esse daqui, olha. O terceiro caminho é esse. Então vamos pôr a combinação do terceiro caminho, que seria A5, A3, C1, C3, D2, G1, G3, H2 e H6. Sim, a sorte é que eu me lembrei, eu não anotei aqui, eu esqueci de anotar, né? Eu esqueci de anotar. A sorte é que eu me lembrei do problema aqui. Três, 6, 9. 3, 6, 9. Eu esqueci de anotar a posição das pretas. Então vejam, esse caminho aqui, eu acho muito interessante vocês começarem, eu tenho medo de falar e vocês confundirem. Vocês têm que ir em cima dos elos. Por exemplo, você tem o elo G5 e você tem o elo E7 e você tem o elo C5. Perfeito? Então o que você vai fazer? Você quer o caminho com 5 peças. Primeiro passo, vê se a preta tem 5 peças ímpares.
porque você não vai tomar a peça ímpar, G5 não é ímpar, ó. Você não vai ter que tomar aqui, E3 não é ímpar, C5 não é ímpar, E7 não é ímpar. Então, quantas peças ímpares tem as pretas? Tem uma, com mais uma, duas, com duas, 4 e uma, 5. Então, veja bem, nessas 4 peças, você não vai mexer. Então, o que você tem que ver? O que você tem que ver na sua mente? Você tem que ver isso daqui, ó, pessoal. A sua mente tem que estar assim, ó. Olha, a tomada, ó. Mesmo, mas você está ficando doido, está cheio de peça. Isso é o que... Se deu isso na sua mente com coisas absurdas, é porque vai dar de maneira normal. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar os elos e tirar as 2 peças pares. Então veja, essa peça já tem um elo pronto, essa já tem um elo pronto e essa pronto. Eu tenho que jogar essa aqui em C3 e aquela lá em E3. Né? Só que essa peça também chega em E3. Então o que você vai fazer? Você vai jogar essa em E3 e aquela em C5. Veja como que começa a ficar fácil. Olha, deu, tomou, deu, tomou, deu, tomou, deu, tomou aqui, aí toma as 2, abrindo os elos, né, que é corte e recorte, que vocês já conhecem, toma e aqui você vai tomar, olha, o terceiro caminho. Ok? Eu resolvi complicar um pouquinho nesse H6 para vocês irem sentindo que vocês têm que ter ferramentas, né? E no próximo vídeo vocês vão ver o quão importante essas ferramentas e ter um estudo, né? Então não adianta querer decorar, o que vocês têm que fazer é aprender, ok? Então no próximo vídeo, pessoal, nós vamos ver o mesmo H6 para chegar em B8, perfeito? Então nós vimos H6 para chegar em F8, mas nós sabemos que toda peça que chega na coluna F, ela chega na coluna B, ok? Então é isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não esqueçam de dar o like, ok?